Lollapalooza tá sofrendo ali um tipo de expose, um desabafo. E o que acontece? Acabaram saindo vídeos no TikTok de pessoas que foram e criticaram a estrutura e as promessas do Lollapalooza. Então o que acontece? Tudo começou com um vídeo de uma moça, que eu vou mostrar aqui pra vocês, uma influenciadora. Ela tem autismo grau 1. E lá tinha todo um suporte pro TEA. Tinha tudo isso, fizeram uma propaganda pra isso, mas chegando na hora não foi bem assim. O vídeo dela viralizou e aí veio outra moça à tona, inclusive o vídeo dela bombou também, falando que ela teve crise de ansiedade e pânico, e o Lollapalooza, ele não tinha ali nada, ele não tinha uma estrutura para dar um suporte para uma crise desse tipo, e era chocante, porque ele é muito grande, enfim. E isso foi um desabafo nas redes sociais, ou até um expose de muita propaganda, e os comentários, eles se dividem, ou até dividem até pouco, gente. Muita gente não concordando com esse tipo de suporte. Vamos ver, vamos conversar, vamos entender aqui o que acontece e por que muitas pessoas que foram tiveram crises de ansiedade, crises de pânico e sentiram que não foram ali bem recepcionados, não foram ali bem cuidados. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse assunto. Então não esqueçam de seguir, dar like no vídeo. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias, gente. Estamos aqui todos os dias da semana. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Tudo começou nesse vídeo aqui da Mariana Ferreira, certo? Ela fez um desabafo. Ela é autista, se eu não me engano, grau de suporte 1, se eu não me engano, posso estar enganada, porque é o primeiro vídeo que eu vejo dela. Tá aqui o arroba dela, quem quiser seguir, esse é o arroba, gente, Mari_Ferreira Lebrão. Quem quiser seguir, tá aqui o arroba, gente, basta colocar no TikTok que você encontra a conta dela, quem quiser seguir, dá uma força. Então, ela tá com colar, tudo, e ela vai fazer, assim, um expo, tudo começou aqui. Daqui foi para vários veículos e aí teve gente fazendo mais desabafos. Então, bora lá ver o relato dela, de uma pessoa com autismo dentro desse festival de música. Já imaginou como é precisar da área de acessibilidade do Lollapalooza? Eu usei pela primeira vez e a única coisa que eu ganhei foram várias crises. A promessa é bem alta. No site deles, eles dizem: o Lollapalooza Brasil é um festival plural, em que todas as pessoas têm oportunidades iguais e são representadas. Temos uma equipe especializada e preparada para atendimento ao público com alguma deficiência ou necessidades especiais. Parecia que a gente finalmente seria visto, até eu começar a viver o que realmente existia. Não tinha uma fila preferencial, nem em ativação, nem em alimentação. O banheiro acessível ou era uma cabine química que não tinha nem lugar para lavar a mão, ou não tinha papel higiênico. E o pior era que a área de acessibilidade não cabia uma fração das pessoas que precisavam dela. Muita gente ficou de fora, cadeirante sem espaço, e uma cena que não sai da minha cabeça. Um menino autista em crise do lado de fora da grade, se batendo na cabeça, no meio da multidão, sem um espaço que é dele por direito. E eu ainda tive que ouvir o staff conversando, dizendo que autistas leves não deveriam estar ali. Que se passasse uma ressonância nas pessoas ali, não sobraria nem metade. Como se isso fizesse sentido. E eu não culpo essas pessoas, mesmo que o que elas falaram seja completamente capacitista. Porque elas deveriam ter recebido um treinamento básico, que impediria que qualquer coisa dessas saísse da boca delas. Agora, vamos fazer uma matemática básica aqui. No Brasil, segundo o IBGE, 7% da população é considerada PCD. Em um festival que tem cerca de 100 mil pessoas por dia, existiria cerca de 7 mil PCDs em um dia. Sendo que eles nem precisam se programar por essa estimativa, porque eles têm acesso ao número de ingressos PCD com antecedência e ainda pedem um pré-cadastro para usar esse espaço. Só que o espaço acessível comportava por volta de 50 pessoas, o que daria cerca de 0,05% do festival, bem longe do que é estimado de 7%. Isso não é inclusão, isso é simbólico, para falar que segue a lei. Afinal, no Lula Comfort e no Lula Lounge, entram centenas de pessoas. É só você ter dinheiro ou influência. Quem realmente precisa fazer alguma coisa são os organizadores. Se alguém entra em crise perto do palco, como que essa pessoa passa pela multidão para chegar num espaço seguro? A acessibilidade não é oferecer um mínimo para poucas pessoas, é garantir que quem precisa consiga estar lá. Se você é PCD, comenta aqui como é a sua experiência nesses lugares, para mostrar que eu não estou sozinha. E se você não é PCD, ajuda a gente, compartilha, para que quem saiba, ele possa chegar em quem precisa ouvir.
Eu sou a Mari, mulher autista diagnosticada na vida adulta, e eu ajudo pessoas a construir relações mais respeitosas através do autoconhecimento e da comunicação. Então tá certo, deu para entender o que aconteceu. É verdade que eles não suportaram a quantidade de PCD, a quantidade de ingresso preferencial, e fizeram uma área bem menor, bem mais... Que não suportou nem a própria venda, pelo que ela conversa no vídeo. Aqui, ó, nesse take aqui, ela tá tendo uma crise, ela tá chorando. E aí, o que acontece, gente? Eu não queria muito entrar no assunto de TEA, certo? Do autismo. Nós fizemos um vídeo na semana passada falando sobre os adultos que foram diagnosticados com autismo, grau de suporte 1, em que eles estão ali trabalhando, pegando metrô, pegando ônibus e acabam tendo confrontos no dia a dia por conta dos assentos preferenciais, filas preferenciais, que agora, não agora, mas já faz anos, ele abriu para autismo. Ele tem lá o símbolo para autismo. Só que quando essas pessoas adultas de grau de suporte 1 querem usar a fila preferencial ou banco preferencial no ônibus, no metrô, começa a rolar uma briga dentro dos locais. Por quê? Porque as pessoas ficam assim. Você tá pegando o lugar só por causa de um colar, por conta de um diagnóstico que não te impede de ficar de pé, e aí começa a rolar. Aí a pessoa autista diz, mas eu tenho direito. Eu tenho direito, o banco agora, a fila agora tem acesso para autismo. E aí começa a rolar uma briga em espaços públicos, com a população não aceitando que o grau 1 utilize bancos preferenciais. Enfim, eu fiz um vídeo sobre isso, reagi a vídeos de pessoas que foram diagnosticadas, comentários não concordando. Vai no vídeo, gente, vou deixar a capa aqui, vou deixar o vídeo no card, tá bom? Vai lá pra vocês verem. Então eu já conversei sobre essa questão aqui no canal. E o caso dela não é uma briga, tá ligado à estrutura do show, tá ligado ao investimento que eles colocaram, quanto de ingresso venderam PCD e qual a estrutura que eles colocaram para o PCD, que parece, pelo relato dela, não ter sido suficiente para suportar todo mundo, entendeu? Ela disse que viu um menino, um rapaz autista, tendo crises, batendo na própria cabeça do lado de fora da grade. Então eu não queria muito entrar nesse assunto porque ele foi bem claro. O que vocês acham? O que vocês acharam sobre o que ela falou da estrutura, de pessoas tendo crise, de cadeirante não tendo espaço para ficar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas o vídeo que eu vou reagir, é que esse vídeo desencadeou, mas o vídeo que eu quero reagir com vocês é esse aqui dessa moça, Isabela Stipmark. Quem quiser seguir, tá aqui o @. Ela fez um vídeo agora falando o seguinte: eu tive uma crise de ansiedade, tive um ataque de ansiedade no Lollapalooza. E o que o festival fez? Vamos ver aqui o que ela vai dizer. Eu tive um ataque de ansiedade muito intenso no Lollapalooza e eu vou te contar. Você provavelmente viu um vídeo que fala sobre o acesso de pessoas com autismo no Lollapalooza. A moça questiona se alguém tivesse uma crise. Não, a pessoa que está no espectro autista tivesse uma crise. Eu tive uma crise de ansiedade, não é a mesma coisa, mas eu vou te contar a minha experiência. Eu não vou abordar a questão do acesso da pessoa ao PCD, ou da pessoa no espectro autista, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu queria pegar o gancho e falar do atendimento médico, e de como o Lolla parece lidar com questões que envolvem o psicológico e o emocional de quem frequenta o evento. Eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado. Eu não tenho contraindicações para frequentar esse tipo de evento, esse tipo de espaço. Mas assim, eu também sei que o ataque de ansiedade, ele pode acontecer com quase qualquer pessoa. Você não precisa ter um diagnóstico para você ter um ataque de ansiedade. Então, ele pode acontecer por N variáveis, motivos, gatilhos, em N cenários, enfim. Comigo mesma já, assim, eu tenho, no caso, o transtorno, mas ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer no shopping, ele pode acontecer na sua faculdade, na sua escola, ele pode acontecer na sua casa, ele pode acontecer num evento desse. Então, de novo, qualquer pessoa, quase qualquer pessoa, poderia então ter um ataque de ansiedade. Ele pode acontecer em qualquer lugar, ele é um problema, uma questão crescente na nossa sociedade hoje em dia, a ansiedade, Mas o Lollapalooza parece não saber disso. Eu queria deixar claro que eu fui pro evento porque eu tava confiante. Eu não tinha uma crise grave ou expressiva ou intensa dessa forma de ansiedade há alguns anos. E eu não vinha tendo crises de ansiedade. Eu não vinha tendo essa questão, então eu me senti segura para ir. Se o cenário fosse diferente, eu teria pensado diferente sobre ir ao evento. Mas eu senti que dava para ir. Lembrando que ainda assim é algo que pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Então o que aconteceu? Sábado,
Eu peguei um lugar bem próximo ali da grade, vou tentar colocar a imagem aqui, já era no final do que seria a grade, ali o final do pitch, mas eu tava bem próxima, assim, da grade. Eu ainda tava com espaço, dava pra dançar, enfim. Já era o último show do dia, naquele palco, e eu comecei a sentir a ansiedade. É um negócio que eu falo que é o agorite, que é o que eu sinto que eu preciso ir embora. Eu falo, tipo, nossa, cara, preciso sair daqui. Eu, às vezes, tenho isso em bar, às vezes tenho isso em casa de amigo. Isso pode acontecer em qualquer lugar, como eu falei. Então eu comecei a sentir o agorite, e aí eu olhei em volta e tinha muita gente. Óbvio que tem muita gente, eu sei disso. Mas aí eu pensei, putz, eu não vou conseguir ir embora. Óbvio. Então eu falei, tá, eu levei meu remédio, que eu tomo em casos assim, e falei, vou tomar meu remédio. Da dose que eu tenho, normalmente, se eu tô tendo ansiedade, eu tomo até metade do comprimido que eu tenho. E costuma resolver. Só que eu senti que tava vindo meio rápido, assim, e falei, vou tomar um comprimido inteiro. Ainda pelo contexto também. E eu sei que eu posso, eu tomei. Eu esperei um pouquinho, normalmente ele bate rapidinho, o efeito, não bateu. Nessa hora, os bombeiros já estavam passando água, eu peguei uma água, eu tomei mais um comprimido, inteiro. Eu esperei mais um pouquinho, o efeito não vinha. Como, lógico, eu tava olhando em volta e eu tinha total noção de que se fosse pra eu ir embora pelo meio da galera, tinha muito mais gente pra trás de mim e do meu lado do que tinha na minha frente, ali pra grade. E ali na grade tinham bombeiros. Então, eu pensei, tá, é um negócio que tá vindo rápido, não tá passando, aqui é o meu acesso mais fácil, eu vou ali na frente. Eu esperei um intervalo entre músicas, pedi licença para as pessoas, fui ali na frente, falei com a moça, a bombeira, e falei, eu tô tendo um ataque de ansiedade, eu preciso sair daqui. Na hora, ela falou, vira de costas, me puxou. No que ela me puxou, eu tava ali em pé, me veio talvez uma onda de ansiedade maior ainda, eu comecei a chorar e eu comecei a hiperventilar. Perguntei se eu podia sentar, eu sentei. Eles estavam ali comigo, eu comecei a hiperventilar e foi muito rápido. A partir desse momento a coisa começou a escalonar bem rápido. A coisa estava escalonando rápido, eles queriam me levar para atendimento, eu falei, lógico, eu não conseguia dar direito, eu tava muito... Mas a gente foi ali por dentro do pitch e eu cheguei no atendimento. Eu não vou especular aqui sobre o que as pessoas que estavam me atendendo pensaram, ou, né, sobre as reações deles, sobre o meu estado, sobre o que eu tava contando pra eles. Eu vou tentar ser o mais objetiva que eu conseguir sobre as perguntas que me foram feitas, o que foi dito e o que foi feito. No atendimento, eles me deram água e eles ficavam me dizendo pra eu me acalmar. Eles ficavam falando, se acalma, respira, né? Mediram minha saturação, afinal eu tava hiperventilando, tava normal. Eu não tava conseguindo falar muito, eu tava hiperventilando. Eu tirei o remédio da minha bolsa, mostrei pro médico, fiz assim, que eu tomei 2. Ele olhou, mostrou pra enfermeira que tava com ele e eles, ok, devolveram. Eles continuavam falando, respira, se acalma. Eu tava com uma água na mão, alguém me deu em algum momento. Eu liguei pro meu marido. Ele falou comigo, consegui me acalmar ali um pouquinho, beleza, desliguei. A ansiedade continuava ali. A hiperventilação, né, passou, mas aí eu comecei a ter outros sintomas. Eu comecei a tremer como se eu tivesse com hipotermia. Eu tremia realmente muito, tremia muito, 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 muito. Meu corpo inteiro tava tremendo muito, batia queixo, era muito. E eu comecei a ter sintomas de formigamento. Principalmente aqui na região da boca, eu comecei a ter formigamentos aleatórios pelo meu corpo. Eu sei, como uma pessoa que tem já um histórico, que quando eu começo pelo menos a ter sintomas físicos dessa forma, é porque realmente a ansiedade tá demais. E eu já sabia disso, né? Eu já tinha tomado, afinal, então, 2 comprimidos do meu remédio, mas a coisa tava progredindo. Eu comuniquei isso pro médico. Eu falei, eu já estou tendo sintomas físicos, eu já tomei 2 comprimidos, eu já tava conseguindo falar. Isso significa que o ataque é realmente muito grande. Ele me olhou. Respira, se acalma. A essa altura, como eu tava tentando explicar e não me retornavam instruções ou né, nada assim, era realmente só respira, se acalma, eu mandei uma mensagem pra minha psiquiatra, porque eu não sabia se eu podia tomar mais do remédio, eu precisava saber pra onde eu ia, o que eu fazia. Eu expliquei a situação, eu tomei mais um comprimido, e aí nesse momento, os médicos começaram então a me fazer perguntas. Eles perguntaram se eu tava sozinha. Sim, eu tava sozinha ali naquele momento. Eles me perguntaram se eu faço acompanhamento. Eles me perguntaram se eu tenho alguma outra questão, se eu tomo remédio. Sim, eu tomo remédio de uso contínuo.
sim, eu tenho outras questões. Naquele momento, a minha questão era puramente a ansiedade, tá? Queria deixar isso claro. Mas aí, nesse momento, eu percebi que eu tava falando todas essas coisas e ninguém tava anotando nada. Ninguém pegou meu nome, não tinha uma ficha, não tinha nada. Eu não sei como funcionam os atendimentos em eventos assim, em lugares assim, mas eu estranhei, eu imaginei que fosse haver uma documentação a partir do momento que a pessoa passe por esse atendimento, né? Mas não aconteceu isso. Em um determinado momento, então, o médico disse que eles gostariam, então, de me enviar para o espaço sensorial, que é um espaço destinado a pessoas no espectro autista, para que elas possam se regular emocionalmente. Eu falei, ok, eles falaram que a ideia era que lá eu estaria longe dos estímulos, eu poderia, né, me acalmar, enfim, que é o que eles estavam dizendo, né, para eu respirar e me acalmar, então eles queriam me mandar para lá. Pelo meio da galera não dava, o show ainda tava rolando, então eles iriam mandar pelo backstage. Mas tinham outras pessoas ali com ansiedade, que estavam ali chorando, estavam, né, num estado ali tipo o meu, e eles disseram então que eles estavam só esperando vir um grupo de bombeiros que iria acompanhar a gente. Enquanto a gente esperava pelos bombeiros, pra gente ser então, né, direcionado pro espaço sensorial, o médico falou, eu recomendo que você passe por uma consulta com uma sua psiquiatra logo, né? Há quanto tempo faz que você não faz uma consulta? Aí eu falei, eu faço todo mês. Eu sou super assistida, eu sou super bem assistida. E aí eu falei pra ele, nessa hora eu falei, não sei se foi a intenção dele, mas eu senti, assim, que eu devia aquela satisfação. Ela teve uma crise de ansiedade. E ela mesma disse que ela tem ali, no momento que ela foi diagnosticada com ansiedade, pânico, ela disse o seguinte, ela disse, tem locais que dão gatilhos, não é uma pessoa diagnosticada só que tem ansiedade, crise e ataque. Qualquer um pode ter uma chavinha que vira e bum, ali já você começa a mergulhar nisso. O que ela falou é verdade, gente, não precisa de diagnóstico, não. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, pode virar uma coisa crônica, uma coisa que acontece regularmente, como pode ocorrer apenas uma vez, um ataque, logo você parou e aí você nunca mais sente aquilo. Pode acontecer com qualquer um, mas existem lugares, locais que desencadeiam, que trazem esse gatilho, que você vai começar a ficar tenso, uma pessoa que já tem tendência, né? E realmente, olha onde ela ficou bem na Barra, que é onde tem os shows, né? Aí você fica na grade, é um lugar, não é bacana. O pessoal te amassa, não tem para onde ir, você não consegue sair dali. Ela conseguiu ainda falar com uma mulher, né, bombeiro, uma mulher que ajudou ela, que faz parte da equipe. Então, tirou ela rapidinho de lá. Mas se você tá, tipo, meio que no meio, a grade tá bem longe, a pessoa te amassa aqui, uma claustrofobia lascada. E assim, vai ficar lá, nem no banheiro você consegue ir, se mija aí. Então, tem show que realmente é um bagulho, assim, bem apertado. Então, quem tá ali naquela localização, é melhor não ter essas tendências, entendeu? Ali é um local de gatilho. Então, eu vou falar para vocês minha opinião, que eu não achei o local onde ela escolheu para o show complicado. Eu vou falar... Eu não quero me meter na vida da menina, mas complicado. Ali era um local que dava. E eu não vou por um caminho muito óbvio nesse vídeo, gente. Eu não vou julgar os motivos dela. Eu vou mostrar aqui os comentários. Eu vou mostrar os comentários, porque os comentários já confrontam. Os comentários falam por si. E eu vou deixar vocês aqui falarem a opinião de vocês. Fala aqui, quero saber o que vocês acharam do relato dela. Então, ela esperava mais da equipe. E a equipe olhou para ela e ficou assim, nossa, calma. Eu acho que a equipe fica meio assim. Não sei se é equipe de enfermeiros, a galera que cuida da saúde. E é o que a gente falou lá, sobre uma estrutura que vai lidar com o PCD, por exemplo, mas está para o PCD muito mais físico. E a questão mental, não se tem muito assim o que fazer, não se tem muito. Ela mesma tomou os remédios, então ela esperava mais dessa equipe e a equipe não tinha muito para dar nesse quesito mental. O que vocês acharam? Vocês acharam que faltou por parte do show? Ou vocês acham que o show não tem essa obrigação? Me conta aqui nos comentários, gente. Eu vou mostrar aqui os comentários para vocês, porque eu não vou ficar falando... quero conversar uma outra coisa com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre quando eu tive anos de crise de ansiedade.
Eu tive ataque de pânico, crise de ansiedade numa outra geração, um pouco mais velha do que ela, que eu sou a millennial, eu sou a millennial um pouquinho para trás. E assim, não se falava do assunto, gente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não se tinha conversas do tipo, cara, cadê a estrutura aqui para me ajudar? Nada disso. Eu estava sentindo as coisas e não sabia nem o que estava sentindo. E eu vou falar para vocês como eu encarei a crise de ansiedade, crise de pânico em locais públicos lotados. E como eu enxerguei essa situação numa época que não tinha vídeo para a gente conversar sobre o assunto, não tinha nada falando do assunto, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia se eu estava passando mal, se eu estava morrendo, o que estava acontecendo. E eu vou contar para vocês uma vez que eu descobri o que eu fiz, porque ninguém fez nada por mim. E eu nunca tomei medicamento. Na época nem se falava de medicamento. De tomar, assim, eu estava muito distante de tudo isso. E eu quero contar minha experiência para vocês. Eu vou mostrar aqui os comentários para vocês. Simples. Evite lugares que te causem gatilhos. Aí o pessoal nos comentários defende. Esse discurso é muito como: não use roupas curtas se você não quer ser assediada. Ai, gente, agora tudo precisa ter suporte para tudo também. Se eu tenho um encravado, o festival tem que fornecer pedicure? Pelo amor. Aí a própria Isabela respondeu: você compara uma emergência médica que envolve sofrimento psicológico intenso com uma encravada? Eu acho, no mínimo, curioso. Na minha época, quando eu coloquei na internet crise de ansiedade e pânico mata? É possível nós morrermos de uma crise muito intensa? Na época, o Google dizia que não. Mas ele dizia não logo de cara. Pum! Ele carimbava. Não, não é possível. Você pode sentir mal o que for, mas é muito complicado, difícil. Até difícil de dizer se foi a ansiedade, porque na verdade é uma questão física. Um AVC ou uma parada cardíaca. Isso aí está muito mais a ver já com o seu histórico. Normalmente não... O que o Google respondeu na época, que a ansiedade ou o pânico não desencadeava isso, por mais que parecesse que você está tendo uma crise cardíaca. Aí eu coloquei, para fazer esse vídeo, eu coloquei atualmente. Atualmente. Ele volta a carimbar que não. Que pum, não mata. Não ele sozinho, você ter uma crise, segundo o que está na internet, tá, gente? Agora, se vocês quiserem corrigir aqui nos comentários, fique à vontade, sem problemas para mais informações. Mas quando você coloca na internet crise de ansiedade mata, crise de pânico mata, ele carimba, pá, não. O que pode acontecer é você ter tantas e tantas e tantas crises e já ter uma tendência cardíaca, isso trazer um problema no coração, mas assim, ela puramente trazer um AVC... Segue na internet, o Google, o Gemini, a inteligência artificial, segue dizendo que não. Então, eu já também não sei se a gente pode chamar de uma emergência médica. Já não sei se a gente pode chamar. Me conta aqui nos comentários se vocês têm mais informação sobre isso. E se quiser corrigir, pode corrigir aqui pra gente trazer informação, né? Você sabe que tem problemas com multidões e aí você vai em um show lotado? Ai, gente, desculpe, mas vocês se fazem demais também. Eu não sou uma pessoa típica, mas tenho claustrofobia. E detesto lugares cheios, justamente por saber que não vou me sentir bem por conta do ambiente. Eu simplesmente me evito expor em situações que eu sei que eu vou ficar mal. É extremamente simples. Às vezes eu queria ir para lugares cheios? Sim, claro que sim. Mas aí vai de você pensar se vale a pena o risco ou não. E se para você vale, então vá com a consciência de que pode se sentir mal. Então, pelo menos vá acompanhado de alguém que possa te ajudar caso preciso. Se você for depender da organização do local para te ajudar, sinto muito, mas você vai ter que ser realista às vezes. Aí a Isabela respondeu a influenciadora. Eu já falei aqui nos comentários sobre a gente ter que sempre avaliar se está se preservando ou se privando. É isso. Eu falo no vídeo sobre meu contexto e análise prévia que eu fiz. Mas ainda assim, eu passei a depender de ajuda a partir do momento que 2 comprimidos, 4 vezes o que eu tomo normalmente, em crises comuns, não resolveram o problema que surgiu. Essa ajuda não existe e eu não me conformo.
Eu sei que a gente se esforça e acaba aceitando a inexistência de ajuda, mas eu acho que enquanto a gente tem forças, a gente tem que lutar para que ela exista. Sou alérgico a amendoim. Vou comer uma paçoca? Eu não achei que os comentários se dividiram muito. É muita gente discordando. Muita gente acredita que ela devia ter se preservado. Uma vez que você sabe da sua condição, se prive. Você vai ter que repensar. Você vai ter que... E se você correr o risco, não cobre outras pessoas. Assume seu risco. Esse é um resumo dos comentários. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários, me conta aqui nos nossos comentários. O que vocês acharam? Agora eu vou falar de mim, gente. Eu tive crise de ansiedade há mais de 10 anos atrás, uns 13 anos atrás. Fala para vocês que não é muito tempo. Não é muito tempo e não é tão distante da geração dela. Só que a tecnologia, a comunicação, ela mudou tão rápido daqueles anos para cá que parece um outro mundo, sabe? Parece um outro mundo. Antes, há 13 anos atrás, quando eu percebi, porque eu não fui diagnosticada, quando eu percebi que eu estava tendo crise de pânico e de ansiedade, o negócio é suar frio, que você só diz assim, eu acho que eu estou morrendo. Eu acho que eu estou morrendo, eu vou ter uma crise, eu estou surtando, eu estou enlouquecendo. Eu estou à beira da insanidade, porque o meu corpo está fervendo sozinho. E eu lembro, gente, que ninguém falava disso. Não havia nada disso, gente. Não havia nada disso. Eu sinto até que hoje em dia as pessoas não levam muito o assunto ansiedade, crise de pânico. Elas não levam e não sabem, hoje em dia, o sofrimento que não levam a sério. Porque... é tanta gente sentindo e fazendo algumas exigências que as pessoas se zangam com o assunto e desprezam a pauta, entendeu? Pela forma que ela está sendo levada. Na minha época não tinha nada disso. Era pouco falado. Então, você conheceu uma pessoa que estava tendo uma crise, você ficava até assim, tá tudo bem? Mas você está passando mal? Mas o que está acontecendo? Pra vocês terem uma noção, gente, na minha época, aí há mais de 13 anos, eu criança, pré-adolescente, adolescente, mais de 13 anos atrás, a gente nem falava terapia. Me conta aqui, gente, se vocês lembram, foi diferente com vocês, porque depende de cada parte do Brasil, né? Mas a gente não falava sobre fazer terapia. A gente falava sobre ir no psicólogo. E para ir no psicólogo, eu não me lembro de ninguém falando terapia. No máximo, assim, psiquiatra, se você precisava de remédio. Mas para conversar, para entender o que estava acontecendo, psicólogo. Estou passando no psicólogo. E assim, eu lembro, no meio social que eu estava e até em outros, mas eu não posso dizer que é o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Você só passava no psicólogo se você tivesse com problema. Você não ia passar sem motivo. Entendeu? Inclusive, era uma área em que as pessoas diziam que estava muito difícil para os profissionais. Porque as pessoas elas tinham preconceito e só vai quem está tendo problema. Hoje em dia, é para vocês verem que não é muito tempo, mas as coisas mudam muito. Hoje em dia, as pessoas falam de terapia muito abertamente e fazem terapia passando por uma situação difícil ou não. Faz terapia, muitas vezes, só para ele manter a questão da saúde mental, a questão do esclarecimento dela mesma, do que está acontecendo, N questões. Gente, de repente eu estava lá vivendo minha vida e eu estava em um lugar público cheio de gente. E tudo bem, porque eu estava hilariê. Do nada. Eu assim, tô suando. Eu acho que eu vou desmaiar, me sentindo mal. Meu coração tá acelerando. Acho que eu vou ter uma parada cardíaca. Você tá tudo bem? Eu não tô bem, eu tô me sentindo muito mal. Me sentindo muito mal. E eram normalmente em locais que eu não conseguiria sair com facilidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo, muito menos eu. Eu corria pro banheiro, eu ficava muito esquisita, eu achava que eu estava em surto psicótico. Não sabia o que estava acontecendo. Mas sempre era assim, a sensação de que eu estava morrendo, e eu estava morrendo com falta de ar, eu estava morrendo com parada cardíaca, meu coração estava acelerando muito, começava a suar frio, o local estava super ventilado e eu estava suando. E um descontrole mental, a mente descontrolando, a mente ela entrando em parafuso, dizendo a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Ela começa a mandar sinal dizendo que você vai morrer. E o pior, você normalmente está num local em que você identificou que você não está seguro, em que as pessoas não vão saber o que fazer, em que você está com pessoas que não sabem o que fazer, e isso te traz mais tensão e o seu corpo começa a endurecer. E eu não tinha crises visíveis, ninguém... Era tudo que eu falava, mas as pessoas não sabiam o que eu estava tendo. E aí, um dia eu fui para a faculdade
e estava rolando uma palestra dos meus colegas, eles estavam apresentando um trabalho, eu ia apresentar um sobre autismo, olha que coincidência, né? E aí eles falaram, uma das coisas era crise de pânico. E aí eles entraram na crise de pânico e deram a lista do que você sentia quando você estava tendo crise de pânico. E aí logo entrou o que isso pode fazer em você. É apenas uma crise, é uma questão mental? Pode morrer, pode matar? O que faz verdadeiramente? Ali tudo se abriu, gente. Eu disse, é isso. Eu tô tendo crise de ansiedade e pânico. O único contato que eu tinha com questões mentais era, no máximo do máximo, a depressão. Que eu via pessoas tendo, pessoas próximas tinham depressão. A depressão, uma coisa antiga, claustrofobia, uma coisa... Mas falava-se pouco da ansiedade. Aí eu falei, é isso. É isso. E o que eu fiz? Eu pesquisei mais na internet, fui pesquisando. E eu levei muito a ferro e fogo, gente. Não sei se eu poderia ter levado, corrijam aqui nos comentários, mas eu levei a ferro e fogo quando o Google disse não mata. Quando o Google disse não mata, eu travei uma guerra contra a minha mente. Porque eu percebi, gente, que ninguém podia fazer nada por mim. E eu não ia me medicar, nem se falava sobre medicação. Eu fiquei muito brava, na verdade, comigo mesma. Porque as coisas são muito do controle. Eu não conseguia ficar num carro, gente. Não conseguia ir para casa de um amigo, de uma amiga, sem suar frio. Sem sentir que eu tava morrendo. Toda hora. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Aí eu assim, ó, mas não mata. Lembrando que eu levei a ferro e fogo. Não sei se hoje em dia a informação mudou muito, mas não mata. Eu comecei a ficar muito brava comigo, gente. Mas assim, muito brava com o nível que eu cheguei. Quando a crise vinha, ela vinha. E aí eu já senti o corpo ficando adormecido, de pânico. De pânico. O ar faltando, gente. Aí eu olhava assim e dizia, pois bem, não tá acontecendo nada, Nicole. O pânico, ele não manda em você. Quem manda no seu corpo é você. Então, trate de se acalmar. Mas aí já vinha outra Nicole, dizendo assim, mas você vai desmaiar, mas você vai passar mal, mas você vai morrer. Ficava repetindo, não está acontecendo nada. Você não está morrendo. Você só está com medo. Você está com medo. Se controle. Melhore. Às vezes chegava num pico, né, gente? E aí eu parava e só ficava quieta. Como dito, não está acontecendo nada. Você não está com falta de ar de verdade. Você não está passando mal de verdade. Isso aí sou eu, né, gente? Eu tive que me encarar. Porque eu contava para as pessoas e nada poderiam fazer. Essa é a geração, gente, que eu fui criada e não tínhamos vídeos, comunicação, exposed, para exigir de um evento uma ajuda. Exigir da medicina, me ajudasse naquilo. Eu cheguei à conclusão de que ninguém podia me ajudar. Porque estava dentro de mim. Se estava dentro, quem vai me ajudar, gente? Você pode me dar um comprimido que pode me acalmar, mas essa fera aí, ela vai ter que ser controlada. Parecia, gente, que saiu um monstro de dentro e ele estava me consumindo. Eu assim, cara, só quem pode me ajudar é Deus. Adivinha? Quem disse que eu estava com uma boa relação com Deus? Então, de Deus, eu só recebi o silêncio, porque eu não tinha contato como eu tenho hoje. De realmente ali trabalhar tudo junto. Eu e Deus trabalhar minha vida, entendeu? Não tinha, gente. Então, era o silêncio da distância que eu tinha na época. Eu tinha uma distância muito grande. Não tinha contato. Depois disso, foi totalmente controlado. Parecia o Babadook. Vocês já assistiram o filme Babadook? Que o Babadook é uma assombração que tem que ser controlada. É mais ou menos isso. Muitos anos que eu não tenho nenhuma crise de ansiedade nem de pânico. Mas se eu tiver, por alguma situação, vou ter que encarar. E como eu encarei, como eu consegui fazer. Mas isso aí fui eu não posso indicar isso para outras pessoas, porque depende de cada grau, né? E assim, gente, aí ela falou assim no comentário, eu estou me preservando ou estou me privando? Tanto faz, tanto faz. Eu estou tendo paz. Eu vou prezar pela paz, porque eu não vou passar por essa crise, eu não vou me colocar. Mas você está se privando, mas então eu vou me privar. E eu vou ter que amadurecer a ideia de que eu não posso fazer tudo o que eu quero, por conta de questões internas que eu tenho. E cada um, gente, tem a sua fraqueza. Um tem ansiedade, pânico, mas o outro é completamente irado. Tem muita gente que sofre de ira. É extremamente irado. Ninguém pode dar um A que a pessoa estoura. Só que isso não é um diagnóstico, mas é uma fraqueza. O outro tem questões com depressão. O outro tem questões com a avareza, que a gente já até falou aqui no canal.
pessoa é boa em tudo, mas não tem... A pessoa não tem pânico, não tem ansiedade, não tem depressão. Ela até olha para essas coisas e diz, ô frescura. Mas é avarenta, meu Deus, passa mal com dinheiro, que não tem noção. Tem gente que vive para reclamar. Tem que controlar a murmuração num nível sobrenatural. É muito fácil para mim, é muito fácil eu controlar a murmuração, gente. Eu tô murmurando muito, eu logo caio em mim, eu falo, meu Deus, eu tenho que ser grata, graças a Deus, tá repreendido ficar murmurando, credo. Tem gente que luta contra a murmuração de uma forma sobrenatural. E não é diagnóstico, mas é uma fraqueza. Então eu percebi ao longo assim da vida que mesmo que você não tenha nada que esteja em alta agora e vire um diagnóstico, todo mundo vai ter que enfrentar alguma coisa que seja psicológica. Vícios, alguma coisa aqui dentro. Mas é isso. Ao invés de criticar ela, eu quis contar para vocês como foi a minha crise, como eu descobri e como eu encarei ela do meu jeito, na minha época e com a informação que se tinha na época. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês identificaram em vocês alguma fraqueza que fosse ou diagnóstico ou não diagnóstico, mas que você teve que lutar muito bravamente para controlar esse monstro dentro de você e ninguém podia fazer nada por você. Ninguém podia tocar nisso porque está interno. Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!